aqui é o professor Danilo e nós vamos estudar agora números inteiros. E dentro dos números inteiros agora nós vamos estudar o oposto de um número, ok? O oposto de um número é muito importante para a gente entender os cálculos envolvendo os números inteiros, tá? Então, para começar, vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer o quê? Vamos determinar o oposto dos números a seguir. Lembrando que o oposto, galera, de um número é trocar o sinal dele. Então, se eu tenho um número positivo, o oposto de um número positivo vai ser um número negativo. E se eu tenho o oposto de um número negativo, vai ser um número positivo. Então, por exemplo, aqui nós temos o número 5, tá? Qual será que é aqui o oposto do número 5? Para eu fazer o oposto do número 5, então, eu tenho que trocar o sinal. A primeira coisa que eu tenho que lembrar é que o número 5 aqui ele não tem sinal, o que significa que na frente dele aparece o sinal de mais, ok? Esse sinal de mais que eu coloquei aqui não precisa colocar. Estou colocando só para a gente lembrar, mas a gente tem que saber que quando não tem sinal é um número positivo. Ok, então agora qual que é o oposto de mais 5? Então se o oposto é trocar o sinal, o oposto de mais 5 vai ser menos 5. Ótimo, então determinamos aqui o oposto de 5, que é menos 5. Agora vamos calcular aqui o oposto de menos 10. Então segue a mesma ideia. Para eu calcular o oposto de menos 10, eu tenho que trocar o sinal do menos 10. Tá? Então é negativo, o oposto de menos 10 vai ser então mais 10. Então vai ser 10 aqui, no caso, positivo. Lembrando, galera, esse 10 aqui, ó, positivo, a gente não precisa colocar o sinal de mais. Então, ou eu posso colocar mais 10, ou eu posso colocar direto o número 10. É até preferível colocar sem o sinal de mais, tá ok? Se colocar tá errado? Não, não tá errado. Mas vamos nos habituar a colocar direto sem o sinal, ok? Vamos ao exemplo C agora, o número 23. Qual que será que é, então, o oposto do número 23? Então, nós sabemos já que o número 23 é positivo, mesmo ele não tendo sinal. Então, se o 23 é positivo, para que eu possa fazer o oposto dele é trocar o sinal. Então, 23 positivo vai ficar 23 negativo. Então, fica menos 23. Então, este é o oposto do número 23. Agora, vamos aqui na letra F. Na letra F, eu quero saber qual que é o oposto de menos 37. Então, o oposto é trocar o sinal. O 37 é negativo, então o 37 vai ficar positivo. Então, o oposto de menos 37 vai ser 37. Percebam que dessa vez eu não coloquei o sinal de mais na frente do 37, porque não precisa. Eu já sei que o 37 é positivo. Então, o oposto de menos 37 é o próprio número 37. Positivo, claro, que eu não preciso colocar. Agora, nós vamos resolver o exemplo 2. No exemplo 2, pessoal, nós vamos aplicar a ideia do número oposto, tá? Aqui em cima a gente entendeu o conceito, mas para que serve saber o que é um número oposto? Qual que é o objetivo de descobrir isso? Isso vai servir para a gente na hora de resolver o quê? Os cálculos, ok? Na hora de resolver esses cálculos, nós vamos então usar a ideia de número oposto, tá? Então tá. Então, no exemplo 2 está escrito, vamos resolver as seguintes expressões. Bom, eu tenho aqui na letra A a expressão menos, abre parênteses, mais 5, fecha parênteses. Então, nessa expressão aqui, o meu objetivo é o quê? É eliminar os parênteses, tá? O que eu quero falar para vocês agora é que, quando eu tenho o sinal de menos antes dos parênteses, por exemplo, aqui eu tenho menos, abre parênteses, mais 5. Então, o negativo ele significa oposto. Esse sinal de menos significa que eu vou trocar o sinal do que está dentro dos parênteses. Fazendo isso, eu elimino os parênteses. Então, para eu resolver isso daqui e eliminar os parênteses, basta observar que eu tenho um menos aqui e fazer o oposto do número que está dentro dos parênteses. Então, menos mais 5. Então, esse menos vai a mesma coisa de eu perguntar assim, qual que é o oposto do mais 5? O oposto do mais 5 vai ser menos 5. Então, é assim que eu elimino esses parênteses. Ok? Vamos agora fazer aqui, então, pessoal, a letra B. Na letra B, eu tenho o seguinte. Eu tenho menos, abre parênteses, 3, fecha parênteses. Então, eu tenho menos 3 entre parênteses. Nesse caso, o objetivo é eliminar os parênteses. Como eu vou fazer isso, então?
A gente sabe que o 3 é o quê? O 3 é positivo, tá? Eu não preciso pôr, vou colocar aqui só para ajudar no pensamento dessa vez. Então, eu sei que o negativo é o oposto. Então, vou fazer a leitura. Qual que é o oposto do 3? O oposto do 3 vai ser menos 3. Então, para eliminar o parênteses, é só trocar o sinal do que está aqui, no caso, dentro do... Perdão. Para eliminar o parênteses... para eliminar o parênteses, é só trocar o sinal do número que está aqui dentro, tá? Isso quando tem esse negativo na frente. Olha só na letra C. Na letra C a gente tem a mesma ideia, ó. Eu tenho menos, abre parênteses, menos 6, fecha parênteses. O que eu vou fazer aqui, então? Eu vou fazer aqui o oposto do menos 6, porque esse negativo significa o oposto, tá? Então, vou eliminar o negativo e o parênteses ao mesmo tempo. Então, qual que é o oposto de menos 6? O oposto de menos 6 ele vai ser mais 6. Percebam que aqui eu não coloquei o sinal de mais, por quê? Porque não precisa, tá? Então, o oposto de menos 6 é 6. Rapidamente agora. O negativo é o oposto, né? Menos, abre parênteses, menos 25, fecha parênteses. Então, qual que é o oposto do menos 25? Então, o oposto do menos 25 é 25, tá? Mais uma vez reforçando, galera, essa é a forma que eu resolvo essa expressão. Só existe um jeito de resolver esse cálculo, que é o menos, abre parênteses, menos 25, que é analisando o oposto do número, ok? Então, vamos resolver agora a letra E. Então, vamos resolver esse cálculo aqui. A gente tem um cálculo, né? A gente tem menos, abre parênteses, mais 100, fecha parênteses. O que isso significa, então? Significa que eu quero o oposto. Quando tem um sinal negativo na frente, significa que eu quero o oposto. Então, para eu eliminar, para eu resolver esse cálculo, é só eu pegar o oposto de mais 100. E qual que é o oposto de mais 100? O oposto de mais 100 é menos 100. Ok? Perfeito. Então, nós temos aqui o oposto do mais 100. Na letra F, nós temos agora aqui o menos, abre parênteses, menos 100, fecha parênteses. Eu quero aqui, então, aqui eu quero o oposto de menos 100. E qual que é o oposto de menos 100? O oposto de menos 100 vai ser o quê? Mais 100. Muito bem. Agora, na letra G. Na letra G, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter aqui menos, abre parênteses, menos 57, fecha parênteses. Então, esse negativo significa que eu quero o oposto do menos 57. Então, vamos resolver isso aqui. Para resolver, então, é só eu pegar o oposto do menos 57, que vai ser mais 57. Eu vou colocar logo 57 sem o sinal, ok? Porque a gente sabe que quando não tem sinal é positivo, tá certo? E a gente sabe que o oposto de menos 57 é 57. Lembrando que aqui no 100, mais uma vez, eu coloquei só para que a gente possa ajudar no raciocínio. Precisava colocar o mais aqui nesse 100? Também não precisava, ok? Por fim, na letra H, nós temos o seguinte. Nós temos aqui menos, abre parênteses, 412. Na frente desse 412, o que a gente tem que não aparece? A gente tem o sinal de mais. Eu nem preciso colocar, porque eu sei que o oposto de 412, que eu sei que é positivo, é o quê? Menos 412. Ok? Então, é dessa forma que a gente encontra o oposto de um número e que a gente representa esse oposto através do número negativo. Então, fica aqui a resolução aqui das nossas expressões, ok?